Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez temos aqui a nossa comentadora residente que voltou a aceitar o nosso convite e deixamos aqui um convite para os próximos episódios, a Maria Emma Bastos. Olá, Emma. Olá, Léo, e olá a todos que nos têm acompanhado. É um prazer para mim aceitar este convite e os próximos, porque eu realmente gosto muito de mandar uns bitites sobre a nossa modalidade. Pronto, então se para a semana conseguires voltar a encaixar assim aqui na tua agenda, o convite fica feito. Fico muito agradecido por poder partilhar aqui ou no intervalo contigo mais uma semana. Neste episódio vais ter que trabalhar à sério porque tivemos muitos jogos, não só do Campeonato Placar Handball 1, mas também da Taça de Portugal e portanto vamos começar já pela Festa da Taça, uma Festa da Taça diferente, uma Festa da Taça sem adeptos e apesar de tudo eu aqui sinto que fomos roubados de dois momentos especiais. Dois momentos muito especiais. Em primeiro lugar, a vitória do Sporting frente ao Sampaio de Oleiros. Aqui o Sampaio de Oleiros que foi até ao pavilhão João Rocha. Tivemos aqui um reencontro bonito entre o Sampaio de Oleiros e o Tiago Rocha. E portanto aqui também acho que seria se tivéssemos adeptos na bancada, acho que tinha sido um jogo bonito. O resultado acaba por ser o menos. O Sporting venceu de forma clara por 41-16. Já era esperado, mas acaba por ser ficarmos, roubaram-nos assim, digamos, o Covid roubou-nos uma oportunidade bonita. Sim, o Covid, e também acho que o Tiago Rocha teve um bocadinho de azar por estar lesionado e não conseguir pela primeira vez na sua carreira jogar contra o seu clube de formação. Nunca tinha tido hipótese para o fazer e desta vez, quando a hipótese apareceu, teve o azar de se lesionar, mas foi bonita a homenagem que existiu no intervalo do jogo entre o Tiago Rocha e o Sampaio de Oleiros, e acho que lá está, é como tu dizes, vimos um jogo da Taça e os jogos da Taça têm sempre, apesar do resultado ser muito desnivelado, são sempre interessantes e bonitos de se ver, porque vimos nos jovens de Sampaio de Oleiros muita vontade de mostrar aquilo que sabem, e os jovens do Sporting também tiveram a oportunidade de mostrar o seu valor, e alguns deles conseguiram, nomeadamente o Duarte Seixas, que teve uma excelente primeira parte, e o Tomás Ferreira uma grande segunda parte também, e do lado de Sampaio de Oleiros quero destacar o guarda-redes Ruben Sousa, que teve uma excelente exibição. Sim, aqui um jogo que acaba por exatamente perdermos aqui a oportunidade de duas situações muito bonitas, não é? Não só haver festa da taça, haver esta deslocação de São Paulo de Oleiros ao pavilhão de um dos grandes, mas também esta situação que houve com o Tiago. E seguimos então para o segundo jogo, o jogo entre o Alto Minho e a equipa do Benfica. O Benfica que venceu também por 35-21, portanto aqui um resultado também dilatado, mas o Alto Minho, um clube que tem também uma massa adepta muito interessante, que acompanha a equipa de forma muito visível, e esse apoio é visível não só nas redes sociais, mas também muitas vezes no pavilhão, e portanto aqui também acaba por ser triste não termos mais uma vez taça, ainda para mais quando o Benfica é que se foi deslocar a Corroios, portanto à casa do Alto Minho, neste caso um bocadinho diferente do Sporting, mas também era uma situação bonita para termos taça. Sim, eu acho que estes jogos da taça, principalmente quando os grandes vão jogar fora contra os clubes mais pequenos, têm um sentimento especial. Eu lembro-me aqui em Avanca, antes da Artística estar na primeira divisão e antes sequer de sonharmos com isso, quando calhávamos na taça com o Benfica, com o Sporting ou com o Porto, era sempre uma grande festa, como tu dizes. O pavilhão rebentava pelas costuras e acho que isso é bonito e faz falta. Acho que todos os adeptos da modalidade têm sentem falta disso e têm saudades desses momentos que ficam na memória, e eu tenho gravado na memória esses jogos de quando era pequena, não porque eu pequena ainda sou, mas quando era mais novinha, gostava muito de ver esses jogos e acho que faz falta. Sim, aqui em relação a este jogo também deixar um agradecimento ao Alto Minho por nos ter permitido estar no jogo. E quanto ao jogo em si, eu acho que não há muito a dizer. No final da partida tivemos a oportunidade de falar com os dois treinadores e o Mister Daniel Queluz, treinador do Alto Minho, disse que sabiam que ia ser um jogo complicado, que o Benfica era claramente favorito e um vencedor justo, que apesar de tudo a equipa tinha tentado e estava muito orgulhoso da forma como os seus jogadores se tinham apresentado. O Alto Minho que devido a estar na segunda divisão tem uma paragem já bastante longa, o último jogo penso que foi no início de janeiro, e depois para além disso tiveram também um caso de Covid, a equipa só teve 2 semanas para se preparar para este jogo e no entanto os jogadores apresentaram-se bem, lutaram até ao fim, tentaram impor muita velocidade. Achei também interessante
tendo em conta o pouco tempo de preparação, o Alto Minho apresentou-se com uma defesa muito, muito aberta, muito agressiva, estavam já num 5-1, muitas vezes passavam quase para um 3-2-1, a tentar colocar pressão na primeira linha do Benfica. Chema Rodrigues também acabou por dar algum tempo a jogadores menos utilizados. Gostei bastante da forma como o Gabriel Cavalcanti se apresentou. Um jogador muito, muito jovem, mas que fisicamente já se destaca e mostrou o seu forte remate. Eu não me lembro dele ter falhado um remate, mas realmente mostrou-se, entrou com a Genica e na própria bancada ouviu-se falar um bocadinho sobre isso, a forma como ele estava a jogar e a assumir um pouco o jogo, portanto achei que foi interessante. Foi mais uma vez aqui um jogo dos oitavos de final, não dos quartos de final como foi o Sporting ao vencer garantiu o seu lugar na Final Four. Neste caso o Benfica venceu o Alto Minho, vai marcar presença nos jogos dos quartos de final contra o Sporting da Horta e portanto aqui neste caso o Benfica ou o Horta vão disputar mais um lugar. Relembrar que o Porto ABC destas duas equipas vai sair mais o último, digamos assim, o último semifinalista e portanto a Taça de Portugal está a começar a avançar finalmente, não é, Emma? Já estava a demorar estes jogos todos que tínhamos em atraso. É verdade, mas felizmente agora temos visto o calendário a ser retomado e os jogos todos a serem acertados e acho que poderemos ter aqui uma Final Four interessante. Já temos Sporting e Águas Santas. Será que vamos ter um Porto Benfica ou será que vão haver surpresas? Eu acho que era interessante, porque eu já falei aqui, sou muito apologista dos outsiders, portanto eu estou ansiosa para ver estes jogos que restam dos quartos de final. Sim, veremos, já não falta muito, vão ser os 2 jogos esta semana e portanto estamos aqui muito perto de ter os 4 semifinalistas desta Final Four da Taça de Portugal. Foram estes os jogos relativos à Taça de Portugal, passamos então para os jogos do campeonato, e aqui também foi uma jornada cheia, uma jornada inteira, completa durante este fim de semana e portanto começamos com o embate entre o Sporting e o Madeira SAD. Na sexta-feira o Sporting venceu por 35-16. Emma, aqui uma derrota mais pesada do que esperavas por parte do Madeira SAD. Sim. Claro que não esperava um resultado tão dilatado. Acabamos de falar de resultados dilatados em jogos da taça entre equipas de divisões diferentes e agora passamos para o campeonato e equipas de Sporting que sabemos que está em segundo lugar e Madeira que está no meio de cima da tabela, a sair com uma derrota muito pesada do pavilhão João Rocha. Acho que foi um resultado não pela vitória do Sporting, mas sim pela diferença de golos, algo surpreendente, mas também destacar a excelente exibição de Manuel Gaspar e o Sporting continua assim à espera que o Futebol Clube do Porto escorregue ou que consiga conquistar pontos frente aos Dragões para continuar a sonhar com a conquista do título. Sim, que esta zona superior da tabela, aquele topo que está muito próximo e aqui vamos ter muita emoção nas jornadas que ainda faltam deste campeonato Placar Handball 1. Emma, quem segue também a par e passo é a equipa do Gaia, a equipa que tem se apresentado a um nível muito alto agora nas últimas semanas, voltaram a vencer, desta vez bateram o Ismael por 28-21, um Gaia que está a chegar à fase mais importante da época na sua melhor forma e também é muito importante e nós sabemos que o talento esteve sempre lá, mas realmente agora estão a conseguir juntar não só o talento, mas também as vitórias, o que é, no fundo, aquilo que mais se pode querer. Sim, o Gaia realmente não teve um bom início de época e nós falámos inúmeras vezes que sabíamos da qualidade, mas que não estavam a conseguir demonstrá-la e a partir do momento que o Gaia conseguiu, acho que foi aquele jogo em casa com o Benfica que apesar de perderem conseguiram estar sempre na luta e o Benfica teve que suar muito em Gaia para vencer. Acho que foi esse jogo que talvez tenha dado o clique, que o Gaia não está assim tão distante das restantes equipas e essa motivação acho que foi muito bem liderada por Carlos Rezende, que neste momento está a somar muitos resultados positivos e colocou o Gaia neste momento em 12º lugar, quando não há muito tempo estavam na zona de despromoção. Sim, aqui uma sequência de resultados muito importante, mesmo quando a equipa do Gaia não tem vencido, nós falamos sempre aqui que tem-se apresentado a um nível muito elevado, foi o caso, por exemplo, no encontro contra o Belenenses, em que a equipa se apresentou muito bem, esteve perto, no entanto, naquela fase final faltou aquela ratice, aquela experiência, e neste caso a equipa está a conseguir agora vitórias importantes, e é realmente frisar a forma como tem subido na tabela. Quem continua a passar uma fase complicada é a equipa do Boa Vista, que nesta jornada perderam frente ao Avanca por 26-34, e Emma, quem também tem apresentado algumas dificuldades, mas conseguiu voltar a vencer, foi o Águas Santas, que bateu o Póvoa por 31-27, mas aqui mais uma vitória muito suada, mas também muito importante para o Águas Santas.
Sim, o Águas Santas a somar uma vitória muito importante, mas a terceira vitória consecutiva que é conseguida nos últimos minutos e acho que isso, como tu falavas, estas vitórias dão uma motivação extra e um alívio diferente no final da partida, mas também têm muito cansaço associado e talvez alguma dúvida na cabeça dos jogadores. Mas também sabemos que o Povo é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato e que não é um adversário fácil para ninguém e portanto o Águas Santas conseguiu conquistar uma vitória, apesar de não tranquila, os 4 golos talvez não demonstrem a dificuldade que o Águas Santas teve durante o jogo, mas é uma vitória que é importante para as suas contas e continua assim no quarto lugar e a lutar por um lugar nas competições europeias. Sim, sabemos que os campeonatos são maratonas, não são sprints. Aqui a equipa do Águas Santas, como tu tens dito, tem passado por alguns momentos complicados, daí também ter saído o próprio treinador. Aqui a alteração de treinador sabemos sempre que também é um período complicado. No entanto, a equipa tem conseguido aqui vitórias muito importantes, tal como tu dizes. Dar aqui também uma palavra ao Povo que continua a mostrar toda a sua qualidade, continua a mostrar que é uma equipa muito difícil, seja em casa, seja fora. Aqui neste caso não conseguiu vitória, quem venceu foi o Águas Santas por 31-27. Quem também ganhou em casa foi o Benfica, que bateu o Boa Hora Ema por 32-25, um momento que houve de maior tensão quando o Dani Garcia, o atleta do Boa Hora, caiu, lesionou-se nas costas e portanto depois houve até um momento caricato da queda da maca e portanto também aí acabou por ser um momento que passou nas redes sociais, mas deixamos desde já aqui as melhoras ao Dano Garcia, e o próprio clube já anunciou que ele já estava em casa depois desse momento, já estava em casa, já estava a recuperar. Aqui uma vitória importante também para o Benfica por 7 golos frente neste derby, não é? Que é um derby de Lisboa também. Sim, trata-se de um derby de Lisboa e deixa-me desde já desejar as melhoras ao Dano. Fiquei feliz por saber que ele se encontra bem. Agora será uma questão de recuperar, mas estando tudo bem é o mais importante. E tal como referes neste derby de Lisboa, o Benfica como favorito a conseguir confirmar esse mesmo favoritismo e a conquistar uma vitória por 7 bolas frente ao Boa Hora, que está a ter algumas dificuldades neste campeonato, mas que acredito que tem equipa para lutar e garantir a manutenção antes das últimas jornadas. Sim, aqui se falamos de um topo da classificação que está totalmente por aberto, aqui o fundo da tabela também vai ter muita incerteza. Temos aqui vários clubes que matematicamente ainda têm a possibilidade de se manter na primeira divisão e, portanto, vamos ter aqui umas últimas jornadas de muita tensão, mas também de muita emoção, que no fundo é aquilo que nós todos, os adeptos do handball, queremos ver. Quem continua, neste caso, não conseguiu vencer, mas a equipa do Horta que se voltou a somar pontos em casa, aqui empate 31-31 contra a São Joanense. Ema, sabendo da importância que tem os jogos em casa e sabendo que nunca é fácil jogar na Horta, aqui dirias que é mais um empate conseguido pelo Horta, perdido, ou uma vitória perdida pelo São Joanense, uma vitória perdida pelo Horta. Como é que classificas aqui este empate? Se eu não tivesse visto o jogo, diria que tinha sido uma conquista da São Joanense ir aos Açores empatar, mas sabemos que não há muito tempo, por exemplo, o Águas Santas jogou nos Açores e também saiu de lá com um empate. Neste momento o Horta é a equipa que tem mais empates no campeonato, que é algo caricato, os empates no handball, e o Horta já conta com 6. Mas tendo em conta que eu vi o jogo, este empate é conseguido pelo Horta, porque a São Joanense o jogo foi praticamente todo equilibrado, com algumas variâncias na liderança do marcador, mas na reta final do jogo a São Joanense conseguiu conquistar algumas bolas de vantagem e a cerca de 1 minuto está a vencer por 2 bolas, que é quando o Horta consegue reduzir para uma e depois na defesa acaba por conquistar a bola e fazer o gol do empate no final, e por esse motivo, e também podemos ouvir o treinador o Tiago Cunha a falar para o clube, em declarações para o clube, que ele próprio refere que, que o objetivo era vencer, mas que ficou feliz por terem conseguido conquistar este empate nos instantes finais, porque realmente o jogo já estava quase que perdido, como ouvimos muitas vezes os comentadores, e contra mim falo, porque às vezes eu também assumo um resultado talvez antes do tempo, porque a 1 minuto do fim a vencer por 2 bolas é muito difícil ir perder um jogo, mas foi isso que aconteceu. Perder pontos, neste caso, foi apenas empatar. E acho que aqui o Horta acabou por conseguir um empate que durante o jogo viu complicado,
e a São Joanense, que poderia ter vencido, tinha tudo para ter vencido, acabou por empatar. Não é um mau resultado, mas poderia ter sido melhor. Sim, e acho que se alguém pode falar de conseguir ainda dar a volta a resultados quando tudo parece que está perdido, entre aspas, é a seleção nacional e, portanto, realmente aprendemos que contas só se fazem no fim, mas sim, aqui aquilo que seria um resultado, eu dizia quase crucial, não diria crucial, mas muito, muito, muito importante para a São Joanense. Uma vitória na Horta, concordas que seria aqui muito, muito importante para aquilo que resta da época da São Joanense? Sim, claro que a São Joanense ir vencer a Horta, se calhar não era um jogo que estava. Não é um jogo fácil e conquistar esses pontos seria muito importante, ainda para mais nesta fase do campeonato, quando a São Joanense ainda se encontra nos lugares de despromoção, embora com um jogo a menos do que o Boa Hora, mas estes 3 pontos ao invés de 2, ou seja, este ponto a mais poderia fazer a diferença, mas essas contas só se poderão fazer no fim, mas o que é certo é que 2 pontos também serão sempre melhores do que apenas um. Sim, claramente. Tal como tu dizes, as contas só se fazem no fim. Quem continua a fazer contas, mas é a somar vitórias, é neste caso o Porto, que venceu o Vitória por 37-28. Temos aqui mais um triunfo do Porto, uma vantagem que mostra realmente a forma como a equipa se apresentou. Não há muito a dizer em relação a este jogo, pois não? Foi um jogo, acho que a Porto, o Porto conseguiu mais uma vez vencer por uma vantagem confortável, mas acho que foi um jogo interessante de se ver. O Vitória apresentou-se bem, apesar de achei interessante, João Galego Garcia não colocou em jogo nem Ruben Santos nem Pedro Martins, talvez por lesão, e já na próxima quinta-feira tem um jogo importante e assim do seu campeonato frente ao Horta, e talvez por isso o treinador tenha decidido fazer alguma gestão, mas o Vitória entrou muito bem e conseguiu estar na disputa do jogo durante algum tempo, depois claramente que o Porto conseguiu conquistar algumas bolas devido a falhas técnicas dos jogadores do Vitória e não perdoou, conseguiu logo conquistar aí alguma vantagem, foi gerindo, mas acho que foi um jogo interessante e bem disputado. Sim, aqui um Vitória que vai ter então esse jogo muito importante agora na quinta-feira. Aqui o Porto que volta a vencer, continua invicto no campeonato e, portanto, tal como tu falámos há pouco, o Sporting que espera que o Porto deslize e ainda vamos ter aqui jogos importantes não só para o Porto, mas como o Sporting e, portanto, o campeonato continua em aberto. Até podemos ainda colocar aqui o Benfica, que apesar de tudo tem neste momento um caminho mais difícil, não depende totalmente de si, sabendo que ainda tem jogos difíceis e que já tem 2 derrotas, o que vai ser muito difícil que os seus adversários também percam pontos assim, mas o campeonato continua totalmente aberto, tal como continua ali aquela luta pelo quarto, quinto lugar, Ema, o Belenenses que bate um ABC 36-24, portanto vemos um Águas Santas a vencer, vemos um Belenenses também a seguir atrás, a vencer jogos, aqui uma vitória também em casa e com uma vantagem, não sei se concordas comigo, que sequer não esperaríamos, apesar de e se falamos de um Gaia a atravessar um bom momento, também podemos dizer que este ABC está a atravessar se calhar um momento mais difícil da época até agora. Sim, sem dúvida que o ABC está com algumas dificuldades e este jogo em Belém acabou por demonstrar isso, apesar de uma primeira parte relativamente equilibrada, com o Belenenses não conseguia disparar muito no resultado, mas depois, claramente, na segunda parte o Belenenses foi muito superior e o ABC não teve argumentos para continuar a disputar o jogo e eu acho que não quero ser injusta com este plantel do ABC, porque eu já referi aqui que no início da época, quando vi o plantel, julguei que o ABC não fosse capaz de fazer, se calhar, metade daquilo que já fez este ano. Atravessaram um bom momento, mas acho que depois entraram numa fase de declínio que está a ser complicada de combater, mas também temos que olhar para o plantel de Jorge Rito, que neste momento utiliza 8 novos jogadores para tentar ter o melhor rendimento e depois isso fisicamente acaba por se fazer sentir e os jogadores já não ter capacidade de fazer aquilo que o nome AVC nos habituou, mas se olharmos para o plantel que esta equipa tem, acho que já tiveram momentos muito bons nesta época, se calhar melhores do que aquilo que poderíamos esperar, e acho que o Belenenses tem mais do que argumentos para vencer o ABC em casa neste momento, e por isso também eu dizer que não quero ser injusta com o ABC, porque temos que reconhecer que realmente o plantel do ABC não é aquilo a que estávamos habituados e está claramente a passar dificuldades. Sim, aqui um ABC que está num período de crescimento e olhamos para o próprio plantel, são muitos jogadores jovens, aliás, os jogadores que mais impacto têm nos jogos dos jogadores têm 18, 19 anos e portanto estamos a falar aqui de uma equipa que
está em crescimento, e se calhar esta época está a fazer bem no sentido em que estás a permitir crescer de uma forma muito maior, porque nós colocámos o ABC naquele lote de quem se calhar poderia surpreender e chegar a um quinto, sexto lugar, porque realmente vimos a forma como a equipa se estava a apresentar, mas tem sido uma época totalmente atípica, com jogos adiados, depois jogos que têm que ser remarcados, etc. E portanto, apesar de tudo, a equipa tem apresentado um nível muito bom. Agora, é tal como tu dizes, a partir do momento em que se tenta fazer uma rotação mais curta, e quando falamos de jogadores também jovens é difícil, e quando neste caso falando contra o Belenenses é uma equipa que neste momento tem outros pergaminhos, tem outras possibilidades, e portanto aqui eu não diria que se calhar a derrota não é surpreendente, mas se os números, aqui uma derrota por 8 golos não, por mais, por 12 golos, esse que é uma derrota demasiado extensa, ou uma diferença demasiado grande para aquilo que esperaríamos, mas são duas equipas neste momento em momentos totalmente diferentes, não só da época, mas também do seu plano para o futuro. Não sei se concordas comigo. Sim, concordo sem dúvida. Acho que complementaste aquilo que era a minha ideia, aquilo que eu tentei explicar, e acho que foi sem dúvida uma vitória, acho que normal, da parte do Belenenses, mas por um diferencial que não era de esperar. Sim. Foi então esta a nossa jornada do campeonato pela cara de bola 1, portanto um campeonato que continuamos a ter surpresa, um campeonato que continua em aberto desde o topo da classificação até ao fundo da tabela classificativa, portanto ainda vamos ter muita emoção até ao final do campeonato, seja em qualquer um dos extremos do campeonato, portanto vamos ter aqui ainda muita intensidade, muita incerteza até ao fim, e nós vamos continuar aqui a acompanhar tudo o que se passa semana após semana. Emma, antes de terminarmos, deixarmos aqui mais uma mensagem de força, esperamos que desta vez que funcione um bocadinho melhor, que a outra não funcionou, mas deixarmos aqui uma mensagem de força à nossa seleção feminina, apesar de tudo, e quem viu o jogo contra a Alemanha à primeira mão sabe que foi uma derrota dura, mas que apesar de tudo a seleção lutou. Eu acho que aqui, não sei se concordas comigo, falando muito depressa deste jogo, sentiu-se se calhar algum nervosismo, se calhar não diria pressão, mas houve ali erros e falhas, especialmente na finalização, que nós sabemos perfeitamente que se fosse um jogo sem aquela pressão, a bola tinha acabado dentro da baliza. Eu acho que o maior problema que a seleção feminina teve de enfrentar foi olhar para a Alemanha como uma equipa de handball e não como um Alemanha, colosso de handball. como a Alemanha. Exatamente, porque eu acho que realmente a Alemanha tem uma seleção forte, mas sinceramente, na minha opinião, não vi nada que ache que a nossa seleção não tivesse capacidade de ultrapassar. Ou seja, esta Alemanha não te Realmente, dá medo. É uma equipa que exatamente. tu sentes que Portugal consegue bater-se de frente para frente. Exatamente. Eu acho que se as jogadoras fossem para o jogo, eu sei que elas foram, e isso foi claro, com vontade de vencer e a acreditar que poderiam vencer, mas o problema é que sempre se falou, nós acreditamos que podemos vencer a Alemanha, tipo, dar muito ênfase àquilo que é a seleção alemã, mas realmente sabemos que a seleção alemã passou dificuldades e isso é um bocadinho notório. Tem ali jogadores muito interessantes e difíceis de anular, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que a seleção portuguesa tinha tudo para conseguir lutar no jogo, e essa pressão devido ao nome Alemanha, acho que se fez notar principalmente nos primeiros minutos. Depois acho que Portugal foi conseguindo acertar alguns aspectos, infelizmente na eficácia continuou a pecar, e agora vai com uma diferença grande para a Alemanha, mas que não é impossível, e vamos acreditar que as portuguesas vão lutar, mas eu como adepta de handball e portuguesa, fico feliz por ver esta seleção feminina a crescer, e realmente a distância de qualidade para as maiores seleções europeias não é assim tão grande, e na minha opinião não é aquilo que o resultado transmite. Sim, realmente foi pena aquele último gol da Alemanha já nos últimos segundos, porque realmente uma diferença de 4 golos tinha sido muito mais fácil, e seria muito mais fácil agora de dar a volta no jogo da manhã, terça-feira, em que Portugal vai jogar. Na verdade, este episódio só vai sair depois do jogo começar, mas fica aqui a Sim. mensagem, e esperemos que agora no próximo episódio, porque nós vamos ter depois um episódio especial dedicado só a este playoff da seleção, e portanto a falarmos um bocadinho sobre aquilo que se passou, irmos um bocadinho mais a fundo, vamos tentar trazer-te algumas surpresas, e portanto vamos ter esse episódio a falar sobre isso só. Neste caso, quando tu estiveres a ouvir isto, esperemos que a seleção já esteja a ganhar, daremos por 10 para dar assim uma margenzinha segura.
mas deixar aqui uma mensagem de muita força às nossas guerreiras, às nossas conquistadoras que estão muito perto e que certeza que vão dar tudo para tentar dar a volta a este playoff contra a seleção alemã, que, tal como a Emma disse, é a Alemanha, mas nós também somos Portugal e portanto temos a capacidade mais do que suficiente para dar a volta, portanto deixar aqui uma mensagem de força às nossas conquistadoras para garantirem o seu lugar no Campeonato do Mundo de 2021, que vai ser em dezembro em Espanha. Portanto, Emma, foi aqui mais um episódio. Queres deixar a tua mensagem final assim curtinha? Quero sim agradecer a toda a gente que nos tem acompanhado, que nos tem dado força, agradecer a quem também nos tem apoiado através do nosso merchandising, e se vocês ainda não conhecem, visitem o nosso site, que o Leonardo já vos vai deixar aí a lista das redes sociais e o link do nosso site, e continuem-nos a acompanhar e a mandar mensagens bonitas que nós gostamos muito de as receber. Uma pergunta, se colocarem assim o podcast, quando eu digo o link do site para uma Siri ou para uma Alexa ou uma coisa assim, será que aquilo vai automaticamente? Não faço ideia. Experimentem e digam-nos depois agora nos comentários ou nas redes sociais. Podem escolher qualquer uma das que quiserem, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no TikTok. Está tudo. Não sei do que é que te esqueceste. Está tudo. Não, estão todas. No Apple Podcast, no Google Podcast, onde quiserem. Digam-nos depois se visitarem www.7metros.com.pt, se colocarem esta partezinha de mim a falar junto com uma Siri ou uma Alexa, será que ela vai automaticamente? Agora fiquei curioso. Mas pronto, se nos quiserem continuar a apoiar para além de nos seguirem nessas plataformas todas, de irem visitar o site, seja através da Alexa, da Siri, daquilo que quiserem, também podem comprar o nosso merchandise que está presente na nossa loja. Portanto, a partir do momento em que abres o site, vais lá ver do lado direito uma coisinha a dizer loja, vai lá, compra uma t-shirt, uma suéte, os dois, que agora tanto está frio como está calor, portanto é a melhor forma de estares preparado, seja para que tempo for. Este foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Ema Bastos. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Não percas o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.